Fala galera, tudo bem? Vamos estar dando introdução à fração como porcentagem, tudo bem? Vem comigo. Observe que aqui a fração, a representação decimal de uma fração, a representação de uma fração na forma fracionária, ela é assim, ó. AB, A dividido para B, sendo B diferente de zero. O que você e eu precisamos entender, todas essas frações, elas poderão gerar ou um número inteiro, ó, ou um número inteiro, ou um número decimal. Então toda fração, ou ela vai gerar um número inteiro, como divisão de dois números, ou uma fração. Tudo bem? Então vem comigo. 5 meios. Se você pegar o 5 e dividir por 2, na tabuada 2, 2 vezes 2, 4, sobra 1. 1 não dá, então vírgula, 10 por 2, 5. 5 vezes 2, 10, para 10 nada. Então, na representação decimal, 5 meios equivale a 2,5. 3 quartos. 3 dividido para 4. Quanto é 3 dividido para 4? Ó, 3 dividido para 4. Não dá 0, que é 0. Ó. 30 por 4, 7. 7 vezes 4, 28. Para chegar a 30, faltam 2. 20 por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Então é o 0,75. 2 quintos. 2 dividido por 5. 2 por 5 dá 0. Não dá, né? 0, coloca 1. 20 por 5, 4. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. 0,4. 12 sextos. 12 por 6 dá 2. 2 vezes 6, 12. Para 12, nada. 21 por 9. Ou 21 nonos. 21 por 9 dá 2. 2 vezes 9, 18. Para chegar a 21, 3. Não dá. 30 por 9, 3. 3 vezes 9, 27. 3. 30 por 9, 3. 30 por 9, 3. E assim vai. De forma infinita. 2 terços. Ó. 2 dividido por 3 não dá. Então, 0, bota o 0 aqui. 20 por 3, 6. 6 vezes 3, 18. Faltam 2. 20 por 3, 6. Faltam 2. 6. Observe que aqui, nesse caso, não há resto zero. Nesses casos aqui, até o 0,4, o resto foi 0. 2,3333 de forma infinita e 0,666 de forma infinita pode ser representado também, ó, 2,3 infinito, pode ser representado assim, tá? Ó. Observe que esse traço em cima do 3 representa que o 3 está sendo repetido de forma infinita, tá bom? Da mesma forma aqui também pode ser o 0,6, com um traço em cima representando de forma infinita. Esses números que vêm de uma fração e que não tem resto zero, ou seja, que o número de casas decimais são infinitas, este número é chamado de número de dízima periódica. Dízima periódica, olha só, o nome já diz, é periódica, período. Existe um período na sua casa decimal que é infinito. Por isso que é dízima periódica, tudo bem? Vamos lá? Agora você vai prestar atenção bem. Vou estar falando sobre essa representação agora percentual e você vai observar que fração pode ser escrita como, né, uma porcentagem. Então aqui, ó, x%, a representação de percentual vai aparecer sempre essa barra com duas bolinhas de um de cada lado, que significa percentual ou porcentagem. Então ela pode ser escrita assim, ó, x%, né? X por 100. Então nós vimos anteriormente que toda fração
onde b é diferente de zero, ela poderá ser escrita como uma representação decimal. Show? Então, a representação decimal, nós vimos que basta pegar o numerador e dividir pelo denominador. Como nós já fizemos isso antes, 3 dividido para 4 vai dar 0,75. Então, lembre-se bem, o que é representação percentual? A representação percentual tem como característica uma fração onde o denominador é igual a 100. Mas observem bem, aqui ó, a casa são do cada 2 centésimos. Ó. Aqui tem 2 casas. Quando é uma casa, é a casa dos décimos. Quando são 2 casas, é a casa 2 centésimos. Ou seja, é uma fração cujo denominador é igual a 100. Então, como são 2 casas, 100. Então, qual é o número que se tira a vírgula? 75. Mas 75 por 100 significa o quê? X%. Ó. 75%. 2 quintos. Nós vimos que é o 0,4. O 0,4 pode também ser escrito como 0,40. Aqui nós não estamos falando de algarismos significativos, tá? Mas como número, isso pode acontecer, tudo bem? 0,4, 0,40, 0,400, 0,4000. É o mesmo número. Show de bola? Mas se pararmos para pensar, há 2 casas decimais. Então, da mesma forma, é uma fração percentual, 40%, que equivale a dizer que é 40%. Da mesma forma, 1 por 2. 1 sobre 2. Se nós dividirmos, vai dar 0,5 ou 0,50. Da mesma forma, a representação percentual, ó, 2 casas, casa dos centésimos. Então, é uma fração cujo denominador é igual a 100. 50 por 100. 50%. 2 terços. 2 terços, na verdade, ó, é o 0,66666 infinitamente. Certo? Mas como é uma fração cujo denominador é igual a 100, então serão só 2 casas. Então, é como se a vírgula estivesse aqui, ó. Denominador igual a 100. E que percentual é esse? 66,666 infinito, por cento. Aqui é de forma infinita, tá? Então aqui, ó, 66,66%. 1/8. Se você dividir 1 por 8, dá exatamente 0,125. Então você vai perguntar, professor, então é 125%? Não. Lembre-se, para ser percentual, a casa tem que ser centesimal. Ou seja, 2 casas decimais. Porque o denominador precisa ser 100. Então, ó, 2 casas, ó, 12,5. 12,5 por 100 é o 12,5%. 14 quintos. Se nós dividirmos, vai dar 2,8. E como eu disse, o 2,8 ou 2,80 ou 2,800, como número, significam a mesma coisa, tá? Como algarismo significativo, não, mas como número, sim. Então, eu posso reescrever como 2,80. Da mesma forma, será uma fração cujo denominador é igual a 100. Então, 2 casas, 100. Vai ficar aqui, ó, 280 por 100. 280%. Tudo bem? Vamos fazer 2 questões como exemplos e depois faremos mais exercícios.